Então, pessoal, nós falamos da insuficiência respiratória, né? Que é a falta de oxigênio nos órgãos, principalmente, né, no caso, a falta de oxigenação no nosso pulmão, gerando essa insuficiência respiratória. A gente tá aqui, né, falando várias coisas e a gente hoje não, né? Nessa semana nós entramos mais um decreto, mais um lockdown sobre o Covid-19, né? Covid-19 ele é um vírus, como o vírus da H1N1, como o vírus de várias gripes existentes já, né, no nosso país, que todo mundo aqui já pegou uma gripe, né? Porque gripe é diferente de resfriado. Resfriado, o micro-organismo que acomete o resfriado é a bactéria. O vírus, ele gera uma gripe, né? Então a gente tem coisas diferentes. Então, resfriado é bactéria e quando nós temos uma gripe, nós temos um vírus. Então, o vírus do Covid-19, ele é um vírus assim como qualquer um desses outros vírus, né? Porém, ele tem uma virulência muito grande, né? E ele consegue se propagar muito rapidamente e ele tem uma taxa de mortalidade muito grande, diferente de outros vírus. O último vírus antes do Covid que nós tivemos, que teve uma alta taxa, né, de mortalidade, tinha sido H1N1, né? Então, há um tempo atrás a gente tinha tido H1N1 e ela tinha matado várias pessoas também, né? H1N1, que também é causado por um vírus, né? Também do grupo SARS, né? O vírus da H1N1. E aí a gente teve a vacina da H1N1, né? E conseguiu diminuir a quantidade de pessoas que estavam tendo H1N1. Porém, né, o ano de 2019 surgiu o Covid, por isso que ele chama Covid-19, né? Que ele foi descoberto em 2019, na verdade em dezembro, na verdade entre o final do ano ali de 2019, na China. Quando ele foi descoberto, esse vírus lá na China, muitas pessoas desacreditaram, né, da força que esse vírus tinha e não deram o devido crédito quando foi descoberto, porque dizem que depois do meio do ano já tinham descoberto o Covid-19, porém não deram importância. Foram dar importância quando muitas pessoas estavam contaminadas com o mesmo vírus e já era no final de 2019, por isso que ele foi nomeado Covid-19, por causa do ano que ele foi descoberto. Esse vírus da Covid-19, como eu disse para vocês, já é um vírus conhecido, não era um vírus desconhecido. Por quê? Porque a gente tem grupos, né, virais. E ele faz parte do SARS, que eu estava falando para vocês, da H1N1, por exemplo, tá? Ele faz parte. O que aconteceu é que a gente teve uma mutação viral. Então, o vírus dessa que dava, por exemplo, H1N1, ele se mutou e virou outro vírus, tá? Da mesma família, porém um outro vírus. É como se fosse nós. Nós temos irmãos, nós temos primos, não somos nós, porém é da nossa família, possui o mesmo sangue que nós, né? Mas não é nós. Então isso acontece, é a mesma coisa que acontece com o vírus. Então já era um vírus conhecido, não era um vírus desconhecido, porém a gente não conhecia o Covid-19, conhecia essa família de SARS, tá? Então isso já era conhecido, já estavam estudando sobre ele, não o Covid-19, porém a família do Covid-19, né? E aí, no carnaval não se fechou, né? Deixou acontecer o carnaval em 2020 e foi onde trouxeram, né, esse vírus para cá, pro Brasil. E assim, o Brasil, não só o Brasil, mas todos os outros países, e gerou uma pandemia. O que é uma pandemia? Uma pandemia é quando ela aglomera todos os países, ou a maioria dos países do mundo, né? Então, em todos os lugares do mundo, eu possuo pessoas contaminadas com o Covid-19, né? É muito complicado a gente falar dele, porque hoje a questão de sintomas. Quando iniciou em 2020, né, que teve as primeiras pessoas aqui no Brasil
com Covid-19, ele tinha um sintoma muito específico, vamos se dizer, né? Eram os sintomas da gripe, porém ele a pessoa perdia o paladar e perdia o olfato. E tinha sintomas gripais, como febre, dores no corpo, resfriado, coriza, resfriado não, coriza, coisas da gripe, né? Sintomas gripais, e só que o que diferenciava era essa perda do paladar e perda do olfato. Outra coisa que diferenciou muito também foi a questão respiratória, né? E aí essa questão respiratória, que a gente vai falar mais sobre ela, que é uma das causas das internações pelo Covid-19 e também causas de morte do Covid-19. Porém, conforme foi passando o tempo, foi se percebendo que ele dá sintomas de diversas formas. Ele dá diarreia, tá? Ele dá vômito no paciente, ele dá dor nas articulações. Enfim, ele abrange um tanto de sintomas que a gente não conhecia, né? Assim, não conhecia os sintomas, porém não na gripe. Então, a pessoa estava, por exemplo, com uma dor na articulação, procurava o posto de saúde e era detectado o vírus. Então, e assim foi acontecendo com várias pessoas. E não só, não eram mesmos sintomas em todas as pessoas. Tinha pessoas que apresentavam todos os sintomas, tinha pessoas que apresentavam um sintoma, né? E isso foi se proliferando muito rápido. Além de se proliferar muito rápido, fica-se a dúvida: Bruna, mas ele passa-se pelo ar? Não, pessoal. Ele não é um vírus que fica no ar, né? Que é de fácil contaminação porque ele fica no ar. Não, ele entra em nós através da mucosa. Então, você tem que ter contato. Contato com o quê? Com gotícula. Ou tato, ou você levar ele até na tua boca, ou no seu olho, ou no seu ouvido, enfim, em alguma mucosa, tá? Então, ele entra dentro de você por contágio, tá? Por estar junto. Ele não entra em você por estar no ar, você respirou ele, por exemplo. Não, tá? Ele entra dessa forma. Então, você tem que ter o contato direto com o vírus. Porém, ele é muito fácil, como eu disse para vocês, de disseminação, né? Então, é de uma forma muito rápida que isso vai acontecendo, porque além disso, a gente tem, que a gente chama de janela imunológica, um tempo que o paciente não apresenta sintoma, porém o paciente passa o vírus para outra pessoa. E aí, esse tempo que a gente fala que é o tempo que mais contamina outras pessoas, porque a pessoa não sabe, né, que está com o vírus, não sabe que tá, não reconhece, não sabe que tá com ele, né? E tá passando para outras pessoas, né? Pessoas de dentro de casa, pessoas da mesma família, porque a pessoa não usa máscara dentro de casa, não usa máscara vamos colocar aí, num jantar em família, num almoço em família, porque ela não tá sentindo nada, ela não tá sentindo sintoma. Porém, quando ela descobre, ela já está com o vírus e ela já está passando isso para outras pessoas, já está contaminando outras pessoas, né? E aí que está o problema, que já contaminou pessoas de dentro da casa, e aí essas pessoas já contaminaram outras pessoas, e esse ciclo vai cada vez mais aumentando. O que acontece é que o nosso sistema de saúde, ele não aguenta, né? Devido a gente vai falar sobre ele ter uma preferência pelo pulmão, né? E causar uma insuficiência respiratória, o nosso sistema de saúde, ele não consegue controlar, né? Ele não consegue esse tanto de pessoas que precisam de assistência, né? Essa assistência que eu falo ser internado tanto para ficar na UTI, como uma assistência sem ser na UTI, né? Questão de medicamento, de respiradores, o nosso sistema de saúde não dá conta, né? Por causa dessa questão de muitas pessoas precisarem ao mesmo tempo. E aí que entra a necessidade do isolamento, né? O isolamento social, ele não quer dizer que a pessoa não vai pegar o vírus, ou até mesmo não quer dizer que vai prevenir o vírus, né? Ou que vai diminuir drasticamente a contaminação. Não, tá? O isolamento social, ele é realizado para o sistema de saúde. Por quê?
Porque, por exemplo, o paciente ele vai ficar dentro da casa dele, ele vai evitar, se ele estiver com o vírus, ele vai evitar passar o vírus para outra pessoa e contaminar e assim uma cadeia. Então ele vai evitar passar para outra pessoa. Quando ele vir precisar, se ele precisar do sistema de saúde, vai ser mais para frente. Então já se passou-se um tempo, você já desafogou o sistema de saúde, né? Já desafogou o sistema de saúde já está melhor, né? Outras pessoas já deram lugar lá. Então é para isso. Esse distanciamento, esse isolamento social é para isso. É para o sistema de saúde não entrar em colapso. Na data de hoje, né? Aqui em Fernandópolis, nós chegamos a uma margem de que a gente não tem mais leitos de UTI, tá? Nem para nenhum tipo de patologia, nem para o Covid, nem ser para Covid, a gente chegou. E a gente chegou numa margem também que a gente está com estoque baixo de oxigênio, né? Que a gente vai falar sobre isso também, né? Aqui nos nossos vídeos. É uma coisa muito crítica, porque hoje se um paciente precisar agora, nesse momento, eu falo por outras patologias, tá? A pessoa, um paciente infartou, por exemplo, e precisar utilizar uma UTI, no caso, ou sofrer um acidente, ele vai ser encaminhado, tá sendo encaminhado para Pereira Barreto, enfim, para bem longe aqui da nossa cidade, porque não tem. Então, a gente não tem em Votuporanga, a gente não tem em Rio Preto, a gente não tem em Fernandópolis, então, tá sendo encaminhado para lugares longes, enfim, não tá fácil, e por isso que decidiram o lockdown, né, para evitar e dar uma amenizada no sistema de saúde para melhorar. Gente, a questão financeira, né, questão de, eu sei, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa pôr comida dentro de casa, todo mundo precisa pagar água, luz, porque isso não abaixaram. Os nossos governantes não isentaram nós de IPTU, de impostos, enfim. Eu tenho uma empresa, né, e eu sei o que eu estou falando porque trabalho com medicamento, pelo contrário, medicamento ficou mais caro, nós teve um aumento em medicamento, tá? Devido o dólar tá aumentado, então o dólar tá muito alto, muito princípio ativo vem dos Estados Unidos, e o que aconteceu é que, como ele vem dos Estados Unidos, muita coisa encareceu, muito medicamento ficou bem mais caro. Então vamos colocar aí, medicamento que eu pagava R$1, hoje eu tô pagando R$3, R$4 nele. E tudo aumentou, se vocês podem observar que alimento aumentou, combustível, né, dobrou o valor, enfim, nossa inflação disparou, né? E o nosso salário, pelo contrário, a gente tem muitas pessoas desempregadas, né, por causa dessa questão. A gente tem pessoas que não estão tendo condição nem para se alimentar, porque vai no mercado, um exemplo, se a gente for com R$100, a gente sai com 4 sacolas. Então eu entendo, né, essa parte também, e acho muito viável. Para mim, Bruna, não tem lado certo ou errado, né, nessa situação. Não tem como eu falar que o pai de família que precisa pôr comida dentro de casa tá errado em querer trabalhar. Não tem como eu falar que a ciência tá errada em querer isolar para o sistema não entrar em colapso, né? Então, assim, não tem como a gente defender somente um lado, né? O que a gente tem que fazer é tentar se organizar, né? Infelizmente, tentar se organizar para ver o que vai ser menos pior, porque não existe nada bom nessa situação, né? Eu não quero que minha mãe precise de um local ali na UTI e não tenha um local na UTI para ela, ou eu precise de um local na UTI e não tenha um local para mim, né? Isso é triste, pessoas que trabalham no hospital tendo que decidir vidas, né? Isso é desumano, isso é algo que, né, a gente fica em prantos. Então, falo assim, a gente tem que escolher o menos pior, né? O momento agora vai ser o lockdown, que vai ser dado o lockdown. Vamos fazer o lockdown, vamos fazer nossa parte. A gente vai falar agora sobre a utilização de máscara, como que funciona a questão do álcool em gel. E, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. A gente vai falar o que o Covid causa no sistema nosso respiratório. Então, vamos fazer nossa parte, né? E aí, quando também voltar do lockdown, vamos continuar fazendo a nossa parte,
né? O que a gente vê é que muitas pessoas não estão fazendo a parte. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, é a utilização errada da máscara, né? Ah, tá todo mundo usando máscara. Será? Todo mundo tá usando máscara mesmo? Vamos colocar aí, a pessoa não lava a máscara, né? A pessoa usa máscara de dia, de noite, 5 dias da semana, não lava. Coloca a máscara em qualquer lugar e reutiliza aquela máscara, né? Essas máscaras de pano. Não lava todo dia a máscara. Gente, isso daí é a mesma coisa de não usar a máscara. Pelo contrário, você tá se contaminando, tá contaminando outras pessoas, você tá fazendo errado, né? Quantas pessoas que vai lá no mercado, faz a compra, chega em casa... Perdão, pessoal. Lava o alimento, passa um álcool em gel nos sacos plásticos, né? Porque no saco plástico, por exemplo, o Covid ele tem duração de até 72 horas. Então você tá levando o Covid para sua casa, né? Uma pessoa passou ali, espirrou no saco plástico e aí você pegou aquele saco plástico, você tá levando aquilo para casa. Quantas pessoas tiram o sapato antes de entrar dentro de casa? Né? Então é isso que eu falo. A gente fala que a gente está fazendo, né, as medidas. Ah, eu tô fazendo a medida, eu tô. E não estamos. Muitas pessoas não estão, né? Então não limpa os alimentos, não limpa os sacos plásticos, não tira os sapatos para entrar dentro de casa. Aqui na minha casa, a gente tem um banheiro na parte de fora, né? E eu e meu marido, como nós trabalhamos com pessoas infectadas, né? Que a gente vai falar sobre o medicamento, sobre o Covid também, então a gente está aplicando muito heparina em paciente contaminado. A gente tem muito medo de contaminar, até porque eu tenho um bebezinho, né? Eu tava grávida, eu trabalhei grávida, eu parei de trabalhar no meu último mês de gestação, então eu trabalhei minha gestação inteira. Em todos esses picos de pandemia, eu estava trabalhando grávida, né? Não parei em nenhum momento. Então a gente sempre teve esse muito medo de contaminar, né? Eu tenho 2 avós de risco, né? Porque tem outros problemas de saúde, como pressão arterial, outros problemas, pressão arterial elevada, entre outros problemas. Então a gente tem medo também de levar para elas. A gente não abraça as pessoas que a gente ama, como minha mãe, essa minha avó e minha outra avó. Nós não temos contato direto com elas. A gente sempre tá distante uma da outra, sempre utilizando máscara. E além disso, nós tomamos banho nesse banheiro de fora antes de entrar. Então a roupa que a gente chega da drogaria, essa roupa nem entra dentro de casa, tá? Essa roupa fica do lado de fora de casa, porque caso eu estiver com o vírus, eu não tô levando o vírus para dentro da minha casa, né? Então, são esses cuidados que nós temos que ter. Então, vamos deixar uma roupa do lado de fora, às vezes, quando a gente chegar, se a gente trabalha com isso. Ou, por exemplo, eu fui no centro da cidade, eu andei, eu peguei várias coisas, né? Não por evitar pôr a mão na boca, pôr a mão em olho, pôr a mão no nariz, né? Evitar colocar a mão nesses locais onde tem essa contaminação. Porque depois contaminado, pode ser que você tenha um problema mais sério, como pode ser que não, né? Você fica, vamos colocar aí a sorte, porque a gente vê hoje, agora, que a gente vai falar também dessa nova cepa viral, nós temos 2 pacientes na UTI acima de 60 anos. O restante todos são jovens. Jovens de 20, jovens de 30, jovens de 26, enfim, todos jovens. De 40 anos, todo mundo jovem. Então, mudou-se o perfil do paciente do Covid, né? Então, é mais assustador. A gente tem bebês que vieram a óbito por causa do Covid. Ah, Bruna, vamos colocar, não é muito, mas a gente tem bebês que vieram a óbito. Nós temos crianças que vieram a óbito, né? Todo mundo está sujeito a pegar o vírus. Todo mundo, independente se você fica só na sua casa, independente se você sai, todo mundo está, tá? Então fica essa dica que eu falei pra vocês sobre o banho, sobre não colocar a mão nos olhos, na boca, sobre lavar alimentos, sobre lavar as coisas que você traz da rua pra dentro da sua casa, passar o álcool em gel, tomar cuidado com o celular, porque o celular é algo contaminado, né? Porque o celular a gente pega em álcool e já pega no celular sem limpar, então limpar sempre o celular com álcool. Tudo isso é necessário. Utilizar corretamente a máscara, a mais indicado é que a gente coloque máscara descartável, que a gente utilize máscara descartável, não a de pano.
A máscara descartável dentro da drogaria, a gente troca ela de 2 em 2 horas, né? Como a gente tem muito contato com paciente contaminado, ela é trocada de 2 em 2 horas para não ter contaminação. Além disso, agora nós estamos usando também o Face Shine, né? Que é aquela proteção facial, também para ajudar nesse combate, né? Que agora no lockdown nós vamos estar trabalhando, que a gente é linha de frente, farmácia é linha de frente, então farmácia trabalha. Eu e meu marido, né? No caso, meu funcionário que nós trabalhamos lá, todo mundo já tomou a vacina, porém uma dose só, né? Então falta ainda a segunda dose, então não estamos prevenidos. E a melhor medida de prevenção é essa, né? É o álcool em gel, é a máscara, utilização correta dessa máscara, dar o distanciamento ali de 1 metro, limpar sempre, igual a gente limpa o balcão de 2 em 2 horas com o álcool em gel, né, 70%. Então, é limpar ali mesmo com o distanciamento de 2 metros que a gente está fazendo do paciente. A gente passa de 2 em 2 horas ali o álcool, a gente passando álcool no chão, né, também para estar matando. Enfim, a gente está tomando todas as medidas. Com a graça de Deus, ninguém foi contaminado, nem meu funcionário, nem eu e meu marido, nenhum de nós fomos contaminados trabalhando de frente com o paciente, fazendo injeção na casa do paciente com Covid, onde o paciente tá, a esposa tá, várias pessoas tá, nós não fomos contaminados, né? Então é válido, tá? Todo esse meio de prevenção é válido. Nós vamos falar também sobre a ivermectina aqui, que eu vou comentar com vocês, sobre os estudos que tem dela. E assim, pessoal, lavem a máscara, utilizem a máscara corretamente, não utilizem a mesma máscara. No certo você ter 2 máscaras, se você trabalha de manhã com uma, à tarde você tem que trabalhar com outra, né? E aí lavar essas 2 máscaras, colocar dentro de um saquinho, não jogar dentro da bolsa que contamina outras coisas. Então, essas medidas são necessárias para uma vida melhor, tá? Lembrando que o vírus, quando ele entra dentro do nosso organismo, ele nunca mais sai. Ele tem uma reação dentro de nós, que ele vai no nosso código genético e por ali ele fica. O que acontece é que ele entra em latência. A gente tem a diminuição, né? E ele entra em latência, ele fica em latência e ele não tem mais sintomas, né? Não aparecem mais sintomas no paciente. Porém, a gente não sabe se esse vírus mais pra frente vai vir ocasionar outras patologias. Até o momento não se sabe, né? Porém, pode acontecer. Então, não queira se contaminar. Faça de tudo para não ser contaminado. Vejo algumas pessoas dizendo, eu queria me contaminar para mim já ficar imune. Pelo amor de Deus, não é por aí. Porque a gente não sabe o que isso vai causar mais pra frente. Pode dizer que esse paciente que se contaminou hoje, mais pra frente ele tem um problema pulmonar, que é o que a gente vai falar sobre isso. Né? Pode desenvolver um problema pulmonar, pode desenvolver uma pneumonia mais pra frente, enfim, pode desenvolver outros problemas que vêm de uma sequela do Covid-19, tá? E não é isso que nós queremos, não é isso que a gente quer para nossa vida, e então a gente tem que evitar ao máximo. Claro, como eu digo, todo mundo está exposto a esse vírus, todos, tá? Bebês, crianças, adulto, idoso, todo mundo está exposto, né? E aí o que nós temos, a única coisa hoje, além da vacina que nos previne, são as medidas de proteção, que é o álcool, que é a máscara, que é o distanciamento, que é o isolamento social, são as medidas, fora a vacina, né? Além disso, com a vacina, mesmo tomando a vacina, essas medidas de proteção vão continuar, porque a vacina não é 100%, não quer dizer que eu vou tomar a vacina e aí nunca vou pegar o Covid. E eu vou explicar para vocês também que não é todo mundo que fica imune tomando vacina. Tem pacientes, tem pessoas que tem que tomar 4 doses, 3 doses, porque não ficaram imunes. H1N1, por exemplo, é uma delas, que o paciente tem que fazer uma sorologia imunológica para ver se realmente ficou imune à patologia. O que acontece é que nossos governantes não divulgam isso, né? Não divulga isso para a sociedade não sabe. Mas por isso que tem pessoas que tomou lá a vacina do sarampo e pegou sarampo. Quantas pessoas aqui já tiveram catapora?
não é? Mesmo tomando uma vacina para não dar catapora. Então, isso pode acontecer porque essa paciente, por exemplo, que tomou uma dose de sarampo, ela deveria ter tomado 2 ou 3, porque ela não ficou totalmente imune ao sarampo. Então, isso pode sim acontecer e pode acontecer com a vacina do Covid também, que isso é organismo, tá bom?